Boa noite. Tem que mudar, escolher outra palavra, começar de novo, pensar, trocar, misturar, combinar, tentar até o fim. É ter uma ideia, sentir uma emoção e ir em frente, mudando e recombinando até chegar lá. Reescrever é como quase tudo na vida. Tem que dar duro para chegar ao melhor resultado. Mas no fim, vale a pena. Chegamos ao fim de mais um grupo de 3 aulas. Começamos a conhecer a história de Sandra e Zé Carlos. Acompanhando sua rotina, reparamos como agem e falam sempre de acordo com as situações e as pessoas envolvidas. Vimos também que a língua pode dar vida às coisas e que isso pode ser feito em textos, poesias e canções. Ela também se coloca à nossa disposição para inventarmos novas palavras para avanços científicos e tecnológicos. Por último, vimos mais uma vez que o bom texto também é resultado de um trabalho suado. Temos que nos esforçar para encontrar o melhor jeito, e isso é sempre um desafio. E o ser humano, o trabalhador, o escritor nunca fugiu de desafios. Estamos aqui para lutar, dar a volta por cima, começar de novo, nunca desistir. Oi, Beira. A gente não consegue... Essa parede aqui. Essa parede que eu não falou que é prêmio. Tayabe, passa o áudio pra mim, por favor. Vai, pastor. E ao luar e as ruas vaiadas. Ah, já sei. Você quer saber o que vai acontecer com a Sandra e o Zeca, não é isso? Aqui no Brasil parece que todos nós falamos português. Eu disse parece, mas é isso mesmo. É que apesar de todos falarmos a mesma língua, dependendo de onde estamos e de com quem estamos falando, o português vira uma outra coisa. Economês, banquês, mecaniquês e por aí vai. Na aula de hoje, nós vamos ver como duas pessoas de meios diferentes tentam se entender. Quando Zé Carlos sai do banheiro, surpresa. Onde iria Zé Carlos todo endumingado naquela roupa de missa? Tchau, patrão. Vai começar a correria. Ô, Sandoca, você não quer que eu passe na oficina pra ver o carro? Você tá sempre com tanto trabalho. Não precisa não, pai. Depois do almoço eu dou uma chegadinha lá, vejo o que tem que fazer. Também não é tão longe assim. Eu já montei um esquema pra poder ficar fora do banco mais ou menos 1 hora. Tchau, gente. Tchau, filho. Tchau. Oi, alemão. O que, hein, patrão? Parece que vai tirar fotografia? E de corpo inteiro, hein? E esse carro aí, qual é o problema? De quem é, hein? Ah, ele chegou ontem à noite, mais ou menos umas 10 horas. O do reboque disse que ele estava enguiçado na porta do banco. E parece que a dona trabalha no banco. Mas ele falou qual é o problema, o que esse carro tem? Não. Só disse que ela vai passar aqui depois do almoço para conversar. Bom, pode deixar que depois eu vejo. Agora eu vou pro botequim, tomar um café reforçado, bater um papinho, ficar a par das novidades e depois, ó, partir pro banco. Tá rico, hein, patrão? Vê se não esquece da gente no final do mês, né? Aquele aumentinho bem que caia bem, hein?
licença. Oi. Eu estou precisando de umas informações que o moço falou para mim. Pode ficar. Eu queria falar com o gerente. A senhora é secretária dele, né? Não, não. Eu sou a gerente. Ah, bom, moça, é que a senhora é tão nova que eu pensei que... Não tem problema, não. O que é que o senhor deseja? É que eu ganhei um dinheiro na loteria e eu queria abrir uma conta nesse banco. Muito bem. É uma boa quantia. O senhor, por gentileza, assina no verso, para mim poder providenciar? Como é que é? Assinar no verso, atrás do cheque, para que eu possa abrir a sua conta. Manda, garoto. Pode deixar. Pode deixar. Ok. Senhor José Carlos, vamos preencher os formulários agora? Ai, obrigada, Marlene. Vou pedir ao senhor que assine com nas linhas marcadas com X. Isso. Vou pedir ao senhor também que me empreste a sua carteira de identidade e seu CPF. O nosso funcionário vai datilografar sua ficha de cadastro. Isso. E também vai providenciar a abertura da sua conta. Ok. O senhor vai deixar todo o dinheiro na conta corrente ou vai fazer algum investimento financeiro? Como é que é? Investimentos financeiros, aqui existem vários. É alguma coisa que serve para proteger o seu capital. Ah, é isso, dona, é isso mesmo, sabe? Eu estou precisando proteger o meu dinheiro, né? O que a senhora aconselha, hein? Por favor, seu nome? É Zé Carlos. José Carlos. Senhor José Carlos, pode me chamar de Sandra. Tá bom. Então, dona Sandra, para proteger o dinheiro, o que a senhora acha que é melhor, hein? Muito bem. Com metade, o senhor pode abrir uma caderneta de poupança modulada com variação da data de aniversário. O resto, o senhor divide em aplicações nos fundos de maior liquidez e rentabilidade. Os melhores no momento, de acordo com as oscilações percentuais do mercado, os fundos de renda fixa DI e de commodities, com prazo de carência de 28 dias. Muito bem, senhor José Carlos, essas são as sugestões que eu posso lhe oferecer. O que é que o senhor acha melhor? Você que vem acompanhando nossa história até aqui, o que achou desta conversa? Será que a dona Sandra e o senhor José Carlos estão se entendendo? Vamos ver como o nosso escritor continua a cena. Olha, dona Sandra, eu não entendi nada. Mas nadinha mesmo. Dona Sandra, esse vocabulário eu não aprendi na escola. Não, tem mais. Essa coisa de fundão, fundo, commodity, fundo de renda fixa. Eu tô perdido, dona Sandra. Não, falando sério, verdade. Eu tô mais perdido que cego em tiroteio. Essas coisas não são do meu mundo, não, dona Sandra. Mas o senhor tem que fazer uma opção, senhor José Carlos. Se deixar o dinheiro todo na conta corrente, o senhor vai acabar perdendo bons negócios. Vamos fazer uma coisa. Fica tudo por conta da senhora. A senhora aplica, faz de conta que o dinheiro é seu. O que a senhora fizer por mim, tá ótimo. A única coisa que eu não quero é ter prejuízo. O resto fica por conta da dona Sandra. É bem assim? Sim. Se o senhor confia e quer assim, pode ficar descansado que eu vou investir o seu dinheiro com a maior segurança. Daqui a um tempinho o senhor vai aprendendo essa palavrada toda de banco e vai poder cuidar sozinho das suas aplicações. Não sei não. Sei não. Bom, eu espero que um dia, não tenho certeza. Mas até lá fica por conta da senhora. Combinado? Combinado. Eu só vou pedir para o senhor esperar um instantinho que o nosso funcionário já vem trazendo o seu talão de cheque e o número da sua conta. O senhor aceita um cafezinho? Obrigado. Com açúcar? E aí, Leão? Tudo certo? Novidade? Tudo em paz, Zeca. Resolveu lá no banco? Ih, rapaz, não queira nem saber. Foi uma parada, viu? Fiquei tonto com aquela história de juro pra cá, fundão pra lá. Ainda bem que a gerente é uma pessoa muito legal, viu? Ela vai me dar uma mão. Vai dar tudo certo. Além de ser uma mulher e tanto. Opa! Bom, mas deixa pra lá.
Vamos dar o duro. Vou trabalhar, rapaz. Almoçar, Sandrinha? Ai, não vai dar de novo, Marlene. Eu tô no mundo da lua. Vou comer um sanduíche ligeiro e vou pra piscina resolver logo esse negócio do meu carro. Não sei até hoje o que ele tem. Você ficou um tempão conversando com aquele homem do chefe da loteria. Ele parece um bocado simpático, né? Até que não é de jogar fora, não. Ai, mas coitadinho, Marlene. Parece que ele nunca tinha entrado no banco. Ai, gente, ele não entendia nada do que eu falava. Sabe que é nada? Sabe? Vamos deixar de papo? Meu caso agora é na oficina. Até mais. Até mais. Tchau. Você já deve estar cansada de tanto ler, amor. Que tal fazendo uma boquinha? Ah, é bom mesmo, hein? Puxa, mas você caprichou nessa conversa da Sandra com o Zé Carlos, hein? Eu não sabia que você sabia a língua de gerente de banco. Experiência profissional, meu amor. Foi esse mesmo aperto que eu passei quando fui investir o fundo de garantia do meu pai. Gente como eu e o Zeca não está acostumada com título de renda fixa, commodities. Toda essa linguagem bancária é outro mundo. Mas eu fiquei frio e acabei pegando o jargão. Pegando o quê? Jargão, Cecília, tá aqui no J. Ó. Quer ver? J. R. Jargão. Linguagem corrompida. Língua estrangeira que não se compreende. Aqui, gíria profissional. Já sei, entendi. É como quando a gente vê esse pessoal dando entrevista na televisão, médico, técnico de futebol, costureiro. Não, essa gente fala um monte de palavras diferentes que só eles entendem. Quem não é da turma fica boiando. Você concorda com isso? Quantas vezes, numa entrevista na TV, nós precisamos esperar o repórter explicar o que o entrevistado acabou de dizer? E, por falar nisso, você seria capaz de dizer a profissão dos entrevistados que nós vamos ver em seguida? Queria lhe dar informações sobre o paciente José Antônio, que apresenta manifestações de refluxo gastroesofágico devido à ingestão de substâncias gordurosas ou de substâncias que estimulam a secreção gástrica. Surge no período pós-prandial imediato quando assume decúbito dorsal. Walter Henrique Pinotti, médico. A aceleração da taxa de crescimento do PIB potencial requer um aumento na taxa de investimento. Mas isso só será viável se houver, ao mesmo tempo, um aumento na taxa de poupança interna e também na taxa de poupança externa, vale dizer, um déficit na balança de transações correntes do país. Joaquim Eloy de Toledo, economista. Pode-se fazer o modelito Chanel de meia estação, com a saia plissada em viscose e o blazer em crepe de seda, panamá ou gabardine, com mangas raglan e gola americana. Costança Pascolato, estilista. Então, entendeu tudo? Ou ficou como o Zé Carlos no banco? E por falar em Zé Carlos, como será que a história dele continua? Vamos ver o que o nosso escritor está planejando. Olha, tô achando essa sua história muito interessante, viu, Machado? Ou eu muito me engano, ou vi romance por aí. Por que você acha isso? Porque a Sandra tá indo pra oficina e lá ela só pode encontrar o Zé Carlos. Espera aí, não vamos botar o carro na frente dos bois. Próximo capítulo é próximo capítulo. Você só vai saber quando ler. Pois trate de escrever depressa, viu? Porque eu tô louca pra saber se a Sandra e o Zé Carlos vão acabar se entendendo. Zé Carlos, o mecânico que ganhou a loteria, foi abrir uma conta no banco e levou um banho de banquês. Não entendeu nada do que Sandra, a gerente, queria fazer com o dinheiro dele. Foi um alívio para Zé Carlos voltar para a oficina e falar com o alemão. Ali no seu mundo, eles falam a mesma língua.
Mas o que a Sandra ainda não sabe é que chegou a vez dela de trocar de mundo. Ela vai ter que fazer um curso rápido de mecaniquez. Mas este é um outro assunto que fica para a próxima aula. Afinal, não é conversando que a gente se entende? Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho. Neste domingo, o Globo Ecologia comemora o Dia Mundial da Água. O berço da vida no planeta Terra está pedindo socorro. E mais, você vai viajar pelas audaciosas invenções sociais do arquiteto carioca Sérgio Bernardes. Tudo tem que ter poesia. Poesia está em todos os lugares. Você sabe o que é um inventor social? Então veja neste domingo, 8 da manhã, Globo Ecologia, um programa da Fundação Roberto Marinho. Você já ouviu falar em fração? Se você não ouviu, prepare-se, porque nós hoje vamos falar disso o tempo todo. Nós vamos ver que fração é um número que a gente usa em muitas situações, até num campo de futebol. E depois dessa aula de matemática, você vai poder se transformar num verdadeiro craque das frações. Sabe por que ele está nervoso? Porque hoje é a eleição do novo presidente do time de futebol aqui do bairro. E a eleição acabou agorinha e o pessoal já está contando os votos. Quando esse telefone tocar, nós vamos saber quem é o novo presidente. Ele ainda acha que tem chance de ganhar. Agora, aqui para nós, eu não ponho fé não. Sabe por quê? Porque o outro candidato é o papai aqui. Não, e outra, é moleza. Moleza. Eu não sei por que o cidadão aqui está cantando vitória antes da hora. Não tá fácil para ninguém ganhar, meu querido. O novo presidente precisa ser eleito com 2/3 dos votos, não é isso? Acompanhe meu raciocínio aqui. Se a gente sabe que um total de quantos? 6.570 associados votaram. Não foi isso? Exatamente. Exatamente. E eu preciso de 2/3 dos votos para virar o novo presidente, né? De onde eu posso concluir que eu preciso um mínimo de... O cara quer ser o presidente do clube e não sabe quanto é 2/3? Olha, irmão, você por algum acaso sabe? Sei. Ah, sabe? Sei. Então me diz, quanto dá 2/3 de 6.570? Tá, Vai? 6... Quanto é 2/3 de 6.570? Olha aí o assunto da nossa aula de hoje. 2/3 é um tipo de número que nós chamamos de fração. A gente pode até não saber dizer o que é fração, mas que a gente sabe usar, isso a gente sabe. Será que o brasileiro entende de matemática tanto quanto ele entende de futebol? Vamos ver aqui. Você sabe me dizer o que é fração? Fração é divisão. Fração é uma porção de alguma quantidade que você tem. Não sei que responder. Fração acho que é uma porção de coisa que a gente divide, não? Divisão.
Fração pra mim é uma conta matemática. Só tem um jeito da gente saber direitinho o que é fração. Vamos lá. Fração é um número que representa a parte de um todo que foi dividido em partes exatamente iguais. Ô, mas vem cá, vocês vieram aqui pra torcer ou pra comer? Comer. Os dois. E você? Ah, eu vim pra torcer e pra comer ao mesmo tempo, né? Torcer sem comer nada não vai dar certo. É, realmente não dá certo. Então é o seguinte, nós vamos alimentar o nosso conhecimento matemático com essa laranja aqui, me empresta aqui. Com essa laranja. Essa laranja é um todo. Em matemática, nós podemos dizer que essa laranja é um inteiro. Agora eu vou pedir pra você, como é seu nome mesmo? Dirceu. Dirceu, corta essa laranja pra mim em 2 partes. Será que eu posso dizer que você fica com essa metade e eu com essa aqui? Ah, não, eu vou ficar com a maior, né? Eu vou ficar... Mas elas não são, eu não posso falar em metade porque elas não estão exatamente iguais. Por isso eu não posso falar em metade. Lembre-se que metade é fração. Agora eu vou pedir para ela segurar aqui para mim essa laranja, para a gente não desperdiçar, depois a gente come. Vou pedir a sua aqui emprestada. Agora você corta para mim em partes iguais. Cortou uma vez no meio. Agora está cortando outra vez no meio. Ô, Dirceu, vamos abrir aqui. Abre, ajuda a abrir. Isso. Quantas partes nós temos aqui? 4 partes. Iguais. Exatamente iguais? Exatamente. Será que eu posso dizer que isso aqui é uma 4ª parte da laranja? Pode, com certeza. E você sabia que eu posso chamar isso de 1/4 da laranja? Em matemática a gente chama isso de 1/4 da laranja? Sabia, exatamente, eu sabia. Então, exatamente isso aqui. São 4 partes exatamente iguais. Isso é uma parte de um todo que foi dividido em partes exatamente iguais. Isso é fração. Viu? Fração é uma coisa muito simples. Um número que representa parte de um todo que foi dividido em partes exatamente iguais. Será que sabendo isso não fica mais fácil resolver o problema dos nossos amigos aí? 1, 2, 3... O que você está fazendo? Eu vou mostrar para você que os 2/3 dos votos que eu preciso para ganhar a eleição são uma fração do total dos votos. Não vai dar certo. Por que não? Não vai dar certo porque quem vai ganhar a eleição sou eu, meu querido. Essa fração é minha. Ah, é? É. Ah, então mostra você. Eu mostro. Quero ver. Mostra mesmo. Ó, vamos fazer de conta que esse desenho que você fez aqui representa o total dos votos, né? Você dividiu ele em 3 partes exatamente iguais. Portanto, cada parte dessa aqui representa 1/3 do total. Concorda comigo? Tá certo. Como eu preciso 2/3 para ganhar, eu preciso dessas 2 partes aqui juntas. 1/3 mais 1/3, 2/3. Olha, essa história dos 2/3 está perfeita, mas só tem um problema. Qual é o problema? Não resolve o nosso problema. Ué, ó, eu não posso pegar 6.570 pedacinhos de papel, dividir em 3 montes iguais e contar quantos votos tem em cada monte. Não dá. E agora? Parece que nossos amigos ainda precisam aprender mais sobre frações para resolver essa polêmica dos votos. Quem sabe o nosso repórter não tem mais novidades sobre frações lá no campo de futebol. Vamos conferir? A gente está acostumado a ouvir que o brasileiro joga o futebol arte. Só que aqui, nesse campo, nós jogamos o futebol matemática. Está aqui o volante Reginaldo, que não me deixa mentir. Reginaldo, quantas bolas nós temos aqui no total? 12. Agora vamos dividir esse total de bolas em frações. Vamos dividir as bolas em 3 partes exatamente iguais. Vamos lá? Olha aqui,
nós temos 3 partes exatamente iguais. Cada fila destas tem 4 bolas. E se eu tenho 3 filas, então cada fila é 1/3 parte do total. Cada fila é 1/3 do total. 1/3 de 12 é igual a 4. Agora, Reginaldo, vamos dividir de um jeito diferente? Tá legal. Agora eu tenho 4 partes exatamente iguais, porque cada uma delas tem exatamente 3 bolas. Se eu dividir as bolas em 4 filas, isto quer dizer que cada fila é 1/4 parte do total de bolas. Então eu posso dizer que cada parte é 1/4 do total de bolas. E que 1/4 de 12 é igual a 3, certo, Reginaldo? Certo. Será que agora não fica mais fácil resolver a história dos votos da eleição do clube? Você se lembra como tudo começou? Exatamente. Para ser presidente do time do bairro, o candidato deve receber 2/3 do total de 6.570 votos. Quantos votos ele deve receber? Matei! Eu sou um gênio! Matou o quê? O problema, olha aqui, ó. Veja só. 6.570 dividido por 3 é igual a 2.190. 2.190 é uma das 3 partes. 2.190 é 1/3. Para você descobrir 1/3 de um número, você divide ele por 3. Haha, então daqui eu disse. Agora é minha vez. É o seguinte, 2/3 são 2 das 3 partes, não é isso? Então você divide o total por 3 e descobre quanto dá uma parte. Isso a gente já fez. 1/3 de 6.570 é 2.190. Como a gente quer saber 2/3, o que a gente faz? A gente multiplica por 2 e vai dar quanto? 4.380. Haha! Viu como eles resolveram o problema? Se o que nós queremos saber é quantos são 2/3 dos votos, isto quer dizer que precisamos dividir o total de 6.570 votos em 3 partes exatamente iguais. Cada terça parte corresponde a 2.190 votos. 2/3 são 2/3 partes. Então, nós temos que multiplicar 2.190 por 2. E o resultado está aí. 4.380. Agora que a gente já sabe quantos votos o novo presidente do clube precisa ter, quem você acha que vai ganhar a eleição? Eu que ganho. Essa tá moleza pra mim, Vicente. Alô? Quem ganhou? O quê? Não. Aí. É mole. Quer dizer que ficou metade dos votos pra mim e outra metade pra você? É, meio do total pra você, meio do total pra mim. Como dizem por aí, acabou tudo em pizza. Peraí, pizza? Eu topo, hein? Só que assim, meio mussarela, meia leite, tá legal, Vicente? Não, pelo amor de Deus, você sabe que eu não gosto de alite. Não, Vamos fazer mas- o seguinte, 1/3 alite, 1/3 mussarela e 1/3 calabresa. Ah, mas que calabresa, Vicente? Calabresa, bem apimentada. Português, é que eu prefiro com aquele... Não, mas é bem ovinho, ovo. Aí tem presunto. Ovo não me cai bem. Esse negócio de costura, pra mim, é um verdadeiro mistério. Mistério é exagero. É um pouco demais. Você já reparou como a gente tem mania de chamar de mistério as coisas que a gente não faz o menor esforço para entender? A matemática, por exemplo. Tem um monte de gente que diz que a matemática é um mistério. Em se tratando de matemática, eu posso garantir que tudo é uma questão de pôr a cabeça para funcionar e usar os conhecimentos que a gente já tem.
Você vai ver um exemplo disso na aula de hoje. Nós vamos investigar um desses falsos mistérios envolvendo frações. Se liga. Um desses supostos mistérios da matemática ocorreu numa certa confecção que nós já conhecemos. Nossa amiga Cidinha estava lá com seus botões, exercitando seus conhecimentos sobre frações, quando descobriu uma coisa interessante. Estes 8 botões pretos são 8 botões em 24. Quer dizer, 8 24avos do total de botões, ou 1/3 de todos os botões. Movida pela curiosidade matemática, ela continuou exercitando seus conhecimentos sobre frações. Fazendo desse jeito, os 8 botões pretos são 2/6 do total de botões. Esquisito. Deixa eu ver uma coisa. Nossa, agora os 8 botões pretos são 4/12avos do total de botões. Que mistério é esse? O que Cidinha chama de mistério é, na verdade, uma coisa muito simples. Dependendo da arrumação, os botões pretos podem ser representados por 1/3, 2/6 e 4/12avos, ou 8 24avos do total de 24 botões. Um falso mistério que a matemática explica facilmente. Curioso, não é? Como essas frações diferentes podem representar a mesma quantidade? Eu já posso adiantar uma coisa. Quando frações diferentes representam a mesma quantidade, elas são chamadas de frações equivalentes. Vamos ver como Cidinha vai descobrindo pouco a pouco o que isto quer dizer exatamente. Cidinha, vem aqui me dar sua opinião sobre a fantasia que a dona Carmelita encomendou. Agora eu não posso. Eu tenho um baita mistério para resolver aqui com os meus botões. Ah, não, deixa esse mistério para depois. Isso aqui é mais importante. Vem cá. Olha só. Eu estava pensando em usar esse padrão aqui para fantasia com essas faixas de cores em degradê. Olha o mistério aqui outra vez, amiga. Lá vem você de novo. Mas olha só, Cida. Aqui você pintou uma de 2 partes. 1/2. Aqui, 2 de 4 partes. São 2/4. Nesta faixa você pintou 4 de 8 partes. São 4/8. E nesta última, 6 de 12 partes. 6/12avos. Daí, qual é o mistério? Você não percebe? As frações são diferentes, mas a parte do retângulo que elas representam é exatamente a mesma. Verdade, deve ter alguma coisa errada, né? Não tem nada errado, tá tudo certinho. Então, vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco nestas frações. Dá para perceber que 1/2, 2/4, 4/8 e 6/12avos representam a mesma parte do retângulo. As frações são diferentes porque em cada faixa essa parte foi obtida de um jeito diferente. Preste atenção. Em cada caso, o todo foi dividido de uma maneira diferente. Em 2 partes iguais, em 4 partes iguais, em 8 partes iguais e em 12 partes iguais. Se eu tomo uma destas 2 partes, 2 destas 4, 4 destas 8 e 6 destas 12, eu estou tomando de jeitos diferentes a mesma quantidade. Isto prova uma coisa. Estas frações, apesar de serem escritas com números diferentes, representam a mesma quantidade. Quer dizer, elas são equivalentes. Equivalente, dê igual valor. Viu? Como não há mistério na matemática? Quando frações diferentes representam a mesma quantidade, elas são iguais.
Isto é, elas têm o mesmo valor. E por isso são chamadas de frações equivalentes. Mas não pense que eu sei tudo isso porque eu sou um gênio. Eu descobri o que são frações equivalentes na prática. Quem me deu a pista foi um marceneiro. Um dia, eu precisei cortar um quadrado de madeira em 8 partes iguais. E não sabia qual era a forma mais fácil de fazer isso. Se eu tivesse usado a cabeça. Para dividir um quadrado em 8 partes iguais, primeiro corte ao meio. Após, pega as 2 partes e corte ao meio, aí sai 4 partes iguais. Agora nós temos 4 partes iguais. Agora vamos cortar ao meio, dará 8 peças iguais. Agora nós temos as 8 partes iguais. Naquele momento, eu observei uma coisa que você já deve saber qual é. Quando o marceneiro dividiu o quadro ao meio, uma das partes era igual a 1/2. Na divisão em 4, o que antes era 1/2 passou a ser 2/4. E na divisão em 8 partes iguais, os 2/4 tornaram-se 4/8. As frações mudam de acordo com o número de partes de cada divisão, mas a superfície que elas representam é sempre a mesma. Essas frações são equivalentes. Agora que a gente já sabe o que são frações equivalentes, será que não está na hora de voltarmos àquela situação onde tudo começou? Lembra? Vamos ver se a Cidinha já desvendou o mistério dos botões. Melhor dizendo, vamos ver se ela já percebeu que não tem mistério nenhum, que é só usar a cabeça e matemática. Está na hora de decidir o final da história. Cida, corre aqui. Encontrei. Ah, encontrou o quê? Eu nem sabia que você tinha perdido alguma coisa. Não, Cida, aquela história das frações. Ah, aquele tal mistério. Não tem mistério nenhum, é só usar a matemática. Essas frações são equivalentes. É só fazer os cálculos com os botões pra gente entender por quê. Para calcular 1/3 do total de 24 botões, a gente divide 24 por 3, dá 8. Dois sextos de 24, a gente calcula dividindo 24 por 6. E o resultado, a gente multiplica por 2, também dá 8. E para saber quantos são 4 dozeavos de 24, é só dividir 24 por 12 e multiplicar por 4. Olha aí, 8 de novo. Eu não disse que essas frações eram equivalentes? Eu disse e provei nos cálculos, porque eu não dou ponto sem nó. Eu também não. Vou te mostrar uma coisa. Você sabe que eu também fiquei matutando sobre as frações equivalentes. E olha o que eu encontrei no livro de matemática. Dizemos também que num grupo de frações equivalentes, aquela que divide o todo em menor número de partes é a mais simples. Vai devagar que essa história de mais simples está me parecendo meio complicada. Complicado nada, é fácil. Presta atenção. Quando a gente tem menos divisões, o numerador e o denominador são números menores. Destas frações equivalentes aqui, qual você acha que é a mais simples? Deixa eu ver. 1/2, 2/4, 4/8 e 6 dozeavos. Só pode ser 1/2. Os números são menores. Tá vendo que sócia esperta que você tem? Claro que estou. Só que agora eu quero ver você pondo essa esperteza toda na fantasia da dona Carmelita. Porque se a gente não terminar esta fantasia hoje, aí é que as coisas vão se complicar. Eu, hein?
atenção, se liga aí que é hora da revisão. Hoje nós aprendemos que frações diferentes podem representar quantidades iguais. Quando isso acontece, nós dizemos que essas frações são equivalentes. Também vimos que num grupo de frações equivalentes, a mais simples é aquela que divide o todo no menor número de partes. Eu já dei a minha colaboração para mostrar que matemática não é nenhum mistério. Agora, se alguém aí quiser provar para mim que pregar botão não é nenhum mistério, sou todo ouvidos. Então, o que você achou da aula de hoje? Deu para aprender coisas novas? Olha, nós aqui do Telecurso 2000 queremos ouvir você. Queremos saber como você está acompanhando as nossas aulas, aí da sua casa, da sua empresa, sindicato, paróquia, associação de moradores ou de onde quer que você esteja nos vendo. E para entrar em contato conosco é muito fácil. Pegue aí uma caneta e anote o endereço para você mandar suas impressões e sugestões para o Telecurso 2000. Pegou? Então anota aí. Escreva para Telecurso 2000, Caixa Postal 2000, Rio de Janeiro, CEP 20 001 970. Anotou? Então a gente aguarda a sua carta. Bons estudos e até a próxima teleaula. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho. Neste domingo, no Globo Ciência, Samário, Európio, Gadolínio, você vai conhecer as terras raras, elementos químicos cada vez mais usados pela indústria. E mais, câncer de pele, um alerta dos cientistas norte-americanos. O desenvolvimento de um novo teste para diagnóstico das doenças do coração. Assista neste domingo, 7h30 da manhã, Globo Ciência, um programa da Fundação Roberto Marinho. Não se detém o curso de um rio. Da nascente ao mar, ele se desenvolve de acordo com o caminho traçado pela natureza. Ora se expande abraçando cidades, semeando aldeias, ora se encolhe diante de obstáculos, cumprindo seu roteiro geográfico no contínuo vir a ser. O desenvolvimento de uma criança, desde o nascimento, obedece a um curso de vida. Ela vai atuar sobre todos os desafios que o meio lhe impõe. O primeiro deles é diminuir o vazio que se estabelece quando se separa do corpo materno. Há muitas teorias, quer dizer, que explicam como o ser humano aprende. No caso, Jean Piaget e todos os interacionistas vão associar a aprendizagem à construção da inteligência.
Então, o que é construir a inteligência para Piaget? A própria palavra construção, ela já explica. Quer dizer, nós não temos uma inteligência